mais um vídeo no canal Satoshi Pio e nesse vídeo eu vou mostrar para você de forma completa como que vai funcionar o meu plano para poder fugir do Brasil. Como você já viu no título e na tela, o meu plano consiste em basicamente virar pedreiro. Sim, eu vou fazer massa, vou assentar piso, vou bater martelo na parede e escutar som de maquita na cabeça o dia todo. Só que esse trabalho para mim tá sendo de longe o melhor trampo que eu já peguei durante a minha vida. E olha que eu já trabalhei como desenvolvedor de software. Sim, eu era programador e trabalhava em escritório. E se você me desse a oportunidade de trabalhar novamente como programador, eu iria recusar na hora, acredite. Nesse vídeo eu vou falar o porquê eu decidi ir para essa profissão, com base nas minhas crenças pessoais, e eu vou explicar brevemente o porquê, na minha opinião, a área de construção civil é uma das melhores áreas para poder fazer um bom dinheiro de forma rápida, principalmente para as pessoas mais jovens. Só que, claro, não é uma área para todo mundo, já que ela tem diversas características que a minha geração quer evitar a todo custo. E também vou comentar sobre como eu não vou ser somente pedreiro, e na verdade eu quero abrir a minha própria empresa na área de construção e assim levar ela para outro país. Eu fiquei uma semana sem postar vídeos aqui no canal, né, porque eu estava justamente trabalhando na obra, mas esse tempo eu tirei para poder entender como que eu ia produzir meus vídeos e organizar a minha rotina. Aí eu passei mais tempo só mexendo no Discord do canal, inclusive fica à vontade, né, para poder entrar aí. Eu vou deixar o link no comentário fixado, mas a partir de agora eu vou manter uma frequência interessante de vídeos por semana. Podem ficar tranquilos. Bom, como eu estou trabalhando no momento? No momento eu ainda não sou pedreiro, de fato. Eu sou servente de pedreiro, que é o cara que ajuda, né, e facilita o trabalho do pedreiro e que você não precisa ter tanta experiência assim para você poder trabalhar. O meu objetivo é aprender a profissão enquanto eu ajudo, né, os pedreiros. Assim eu posso realmente me tornar pedreiro e começar a pegar os serviços sozinho. Eu mesmo. Por enquanto não tem como eu pegar algum serviço sozinho, né? Porque eu não tenho experiência quase nenhuma. E pedreiro não é somente assentar tijolo com cimento. Existem diversas etapas de uma construção onde um pedreiro pode trabalhar. Como você pode ver aqui, tem um planejamento, que normalmente é o engenheiro que faz. Tem a fundação, que é a base da obra. Tem a estrutura. Tem a alvenaria, que são as paredes. Coberturas, instalações elétricas e hidráulicas, revestimentos e acabamentos. E todas essas daqui o pedreiro ele pode trabalhar de alguma forma, né? Desde que ele tenha experiência e saiba o que tá fazendo. Normalmente a etapa onde o cabra mais se ferra, e normalmente tem uns memes, né, de pedreiro, é na fundação. Ou seja, a parte inicial da construção de uma casa ou de um prédio. Porque ele tem que pegar muito mais peso, carregando saco de cimento de 50 quilos, ele tem que carregar um monte de ferro, um monte de bloco de concreto, além de ter que trabalhar no sol quente, né? Porque uma fundação, ela não tem teto, não tem sombra, e o cara trabalha no sol pegando peso. Então o pedreiro que trabalha na fundação, normalmente é o que mais se ferra. Eu tive uma sorte do destino, e eu acabei ficando com a parte do acabamento. Essa é a etapa que eu tô aprendendo, né, no momento. Ou seja, eu pego a obra praticamente já finalizada e só coloco os pisos, os rodapés e faço as coisas mais simples que tem. Isso já dentro do apartamento, então eu fico na sombra e pegando muito menos peso, porque no acabamento você não usa o cimento normal, né? Você usa argamassa, que é um tipo de cimento, só que ele é muito mais leve, e o saco de argamassa que você pega também é muito mais leve, né? Não é igual o saco de cimento que é 50 quilos e que, caralho, eu sinceramente ainda não consigo nem tirar do chão essa porra. E eu tô trabalhando de segunda a sexta, eu acordo às 6h30 da manhã e chego em casa por volta das 5h30 da tarde, então é praticamente um horário de trabalho de um CLT comum, né? A diferença é que eu não preciso pegar ônibus, eu só acordo cedo, que é 6h30, porque para evitar, né, o trânsito. A obra que eu tô trabalhando no momento, ela tá bem longe, né, da minha casa, então eu acordo cedo para evitar o trânsito das 7, das 8, que aí eu vou chegar atrasado pra caralho. Mas normalmente é uma jornada de trabalho comum de CLT, e isso que eu nem trabalho 6x1, né? Eu trabalho 5x2 e eu recebo muito mais que qualquer CLT médio. Além de que o estresse mental que eu passo trabalhando é basicamente nulo. Eu não tenho estresse mental, eu só tenho estresse físico, né, digamos assim, e eu lido muito bem com o cansaço físico de boas. A única coisa que eu realmente não gosto de ter é estresse mental com patrão, com gerente, com atendimento ao público, e isso não tem no trabalho que eu faço. E assim, a parte irônica é que a parte de acabamento é a parte mais tranquila da obra, como eu falei, e também a que paga melhor. A parte da fundação, que é o cara onde ele mais se fode, não paga tão bem assim, e a parte do acabamento paga melhor porque é a parte que mais é visível para o cliente, né? Então você precisa mexer com coisas num nível de detalhe muito maior e você precisa ter mais precisão, né? Você precisa ter muito mais experiência e ter muito mais cuidado com o trabalho que você
você faz. Por isso que paga mais. A forma com que eu tô trabalhando no momento, né, eu sinceramente acho bem tranquilo, como eu disse. Eu tô achando bem melhor do que qualquer outro trabalho que eu já tive antes. Mas como eu disse, não é qualquer um que tá disposto a fazer esforço físico nos dias de hoje. Ainda mais em obra, né, que normalmente faz muito barulho e te deixa tudo sujo de poeira e cimento. E principalmente a minha geração não curte muito esse tipo de trabalho físico, né? E assim faz com que o trabalho tenha muito mais demanda e muito menos oferta. Não tem muita gente trabalhando na área e tem muita demanda porque construção civil é algo que não tem como não ter demanda. Sempre vai haver construções de prédios, de casa, de escritório, de qualquer coisa e o pedreiro sempre vai ter trabalho, basicamente. E como eu disse, né, como a nossa geração, a minha geração não quer trabalhar com essa porra, isso faz com que a demanda aumente e a oferta diminua. E como a demanda aumenta, ou seja, tem muito mais trabalho para fazer e poucas pessoas para fazer esse trabalho, isso faz com que os preços para poder contratar qualquer profissional da área de construção civil suba muito. Então, para você contratar a diária de um pedreiro hoje, é basicamente os mais de 200 conto. Para você contratar eletricista ou qualquer outra área da parte da construção é muito caro. E os caras recebem bem pra isso. E um dos pontos mais positivos que eu vejo é que você ganha experiência, tipo, desde o primeiro dia que você entra, você não precisa ter experiência e você já aprende, recebendo um salário de qualquer diplomado médio. Um pedreiro faz facilmente de 3 mil a 5 mil reais por mês. Eu, sendo servente de pedreiro, faço os trabalhos mais simples, né, digamos assim, sem muita experiência e eu já recebo mais que um CLT médio. E aí você usa essa experiência que você adquiriu recebendo um salário bom, você usa isso para poder vazar para fora do país, de forma muito simples até, porque qualquer outro país quer uma pessoa que tem experiência na área de construção civil, principalmente países de primeiro mundo, que lá realmente ninguém quer trabalhar se sujando, digamos assim, fazendo muito esforço físico. Minha jornada antes de ir para a construção civil. Bom, antes de eu me tornar pedreiro, eu era desenvolvedor de software. Sim, isso não é zoeira. Eu saí do trabalho de escritório, né, apertando em teclinha de computador, para poder ir pegar peso de peça, saco de argamassa, ficar levantando e agachando o tempo inteiro, escutar som de maquita na minha cabeça várias horas por dia e ainda no final ficar todo sujo de poeira e cimento seco. Só que acredite, cara, eu não tô nem um pouco arrependido de ter feito essa decisão. Na verdade, eu acredito que essa foi uma das melhores escolhas que eu já fiz na minha vida até agora, porque eu percebi que consumir tecnologia é muito diferente de criar tecnologia. E que se você vai para a área de TI só pelo dinheiro, meu amigo, essa é provavelmente uma escolha que vai te colocar como refém na sua própria vida. Inclusive, eu posso fazer um vídeo só sobre essa minha visão de mundo, né, contando minha história na área de tecnologia e por que eu resolvi sair dela e ir para a área da construção civil e me tornar pedreiro. Se algum de vocês comentar que quer aí ver o vídeo, eu faço. Só que nesse vídeo eu vou focar mais na pedreiragem mesmo. Eu tenho diversas outras histórias interessantes que me fizeram chegar até aqui. Normalmente todas elas são histórias que sempre vão contra, né, um caminho habitual de um jovem médio. Eu praticamente sempre fui do contra na minha vida. Isso desde a escola, né? Eu sempre achei que as pessoas e as coisas que todo mundo fazia estavam erradas de alguma forma. E realmente estavam erradas, né? Tanto que o caminho que eu tô seguindo no momento, que vai contra o caminho padrão, eu sei que vai me fazer alcançar coisas que as pessoas que estudavam comigo ou que trabalhavam comigo provavelmente não vão alcançar igual eu. E não porque elas não têm a capacidade de alcançar essas coisas, mas sim porque elas simplesmente não têm a ambição, não têm o desejo, não têm a vontade de ser algo mais do que o comum. Essas pessoas que estudavam comigo e me zoavam porque eu tirava nota ruim na escola ou sei lá, elas não têm coragem de seguir um caminho diferente do que falaram que era bom pra ela. E o que essas pessoas acabam fazendo? Elas acabam se mantendo na média da sociedade. Elas acabam se tornando pessoas medíocres, literalmente. Nem pessoas ruins e nem pessoas muito boas. Pessoas na média, que recebem salários medianos, que têm trabalhos medianos, que não gostam do que fazem e acham que aquilo já tá bom. E se você quer ter acesso a essas histórias mais pessoais, essa visão de mundo mais peculiar que eu tenho, eu acabei de liberar o Seja Membro aqui do YouTube, onde eu vou fazer lives e vídeos exclusivos, né, falando de uma forma mais detalhada sobre quem eu sou, o que eu quero ser, e se você gosta do meu conteúdo e quer me apoiar financeiramente, essa é uma oportunidade perfeita. Assim você me apoia e ainda recebe mais conteúdo em troca. Caso você queira entender melhor como funciona o Seja Membro, o primeiro link da descrição é um vídeo não listado, onde eu explico melhor os benefícios de assinar o canal. Enfim, continuando, né, eu fiz outro vídeo aqui no canal há um tempo atrás, chamado Como Fugir do Brasil Sendo da Geração Z. E nele eu falo que eu tava pensando, né, em me tornar eletricista, porque o curso de eletricista, né, ou seja, o curso de eletrotécnica,
ele demora somente 2 anos para terminar. E é uma área que paga muito bem e tem muita demanda lá fora. Mas eu mudei de ideia a respeito de ser eletricista e decidi ser pedreiro por 2 motivos. O primeiro motivo é que por eu ter que fazer um curso técnico que leva 2 anos e depois ter que pegar experiência na área, que provavelmente vai demorar mais 2 ou 3 anos, e só daí poder aplicar para poder sair do país, só nessa brincadeira já vai uns 5 ou 6 anos da minha vida inteira. Claro que isso não é muita coisa se tu for perceber que existem pessoas que passam, sei lá, 4 anos em faculdade de humanas para poder continuar pobre no Brasil. Então, em comparação com essas pessoas que fazem faculdade no Bostil, 6 anos para poder sair e viver uma vida boa não é muita coisa. Além de que eu tenho 20 anos, né? Então se eu estivesse fora do país com um emprego estável, com 25 anos seria ótimo. Porém, eu tô realmente com medo do que pode se tornar o Brasil com mais 4 anos de governo Lula, né? Ou o governo da direita trans aqui brasileira. E eu acho que eu não quero esperar isso tudo para poder imigrar. Eu quero poder imigrar antes, né, de 4 anos. E eu imagino que esse plano seja bem mais possível de conquistar sendo pedreiro. Eu acho que é bem possível continuar nessa área que eu tô e migrar facilmente em 4 anos, ou talvez até menos que isso. O outro motivo é que eu não vou só trampar como pedreiro, mas eu também vou criar minha própria empresa de construção civil. E como virar pedreiro leva menos tempo do que eletricista, é mais rápido e fácil criar a minha empresa por esse caminho, né? Como eu nunca tive muito saco para poder ser funcionário na minha vida, criar minha empresa seria inevitável. Eu ia fazer isso em algum momento da minha vida, com certeza. Então surgiu essa oportunidade, né? Porque eu tenho um parente que tem os mesmos desejos e ambições que eu e trabalha junto comigo de pedreiro também. Por isso eu vou aproveitar essa oportunidade e realmente criar minha empresa de construção civil. Em vez de trabalhar em uma obra, eu vou pegar obras e gerenciar elas. E o ponto interessante disso, né, de ter uma empresa de construção civil, é que facilita muito a sua imigração, já que construção é uma área que sempre tem demanda em qualquer lugar do mundo, e se você mostra resultados financeiros da sua empresa para outro país, a facilidade de você imigrar é facilitada, né? Porque assim o país tem a plena certeza de que você vai agregar em algo, vai trazer riqueza, vai trazer emprego e progresso para o lugar que você for. E claro, se eu tenho uma empresa e eu não só trabalho na obra, mas eu também começo a comandar e gerenciar várias obras, eu vou ganhar muito mais dinheiro com isso. Assim, o dinheiro de pagar passagem, hospedagem, pagar a empresa que faz o processo de imigração, esse dinheiro ele vem de forma muito mais rápida para eu poder pegar uma residência fiscal em outro país, né? E assim, quem sabe eu saio do Brasil antes do Lula proibir a imigração. Porque, sinceramente, eu acredito que em algum momento eles vão tentar impedir, né, com que o máximo de brasileiros saiam do Brasil, porque eles sabem que vai estar todo mundo fugindo. E se eles deixarem todo mundo fugir, eles perdem a renda principal deles, né? Que é com base na escravidão e no roubo. E basicamente é isso, né, que eu quero fazer. Eu quero tirar minha residência fiscal do Brasil e colocar em outro país que facilite a criação de empresas e que não sugue a sua alma até o último centavo, igual o Brasil faz. E a melhor opção de país que eu vejo no momento para poder levar a sua empresa para lá é o Paraguai, já que é o mais perto e mais barato. E pelo que eu vi, é a opção que chega mais perto de ser executada em um prazo de 4 anos ou menos. Por ser mais barato, mais perto e o processo de imigração ser facilitado, é muito fácil você tirar sua residência paraguaia ali temporária em menos de 1 ano. Isso, claro, se você já tiver sua empresa, já tiver o dinheiro para poder pagar. O prazo de 4 anos eu falo que é o processo de você começar, juntar dinheiro, abrir sua empresa e aí sim aplicar para o Paraguai. Eu acho que eu consigo fazer isso em 4 anos ou talvez até menos que isso. É claro que o Paraguai ele não é meu destino final, né? Eu pretendo ir para outros países e eu tenho até algumas opções interessantes na cabeça, né? De onde eu poderia morar de fato. Só que só de ter minha residência fiscal em um país que trata os cidadãos como clientes e não como escravos, facilita e muito a minha vida no geral. E facilita também o meu objetivo de criar e gerir a minha própria empresa. Inclusive, se você quiser ficar mais perto, né, de saber como que vai funcionar essa minha jornada, criando a minha própria empresa do zero e mostrando o processo de como vai acontecer, eu também vou documentar isso no Seja Membro. Enfim, esses 2 motivos me fizeram, né, preferir ir para a área de pedreiragem do que qualquer outra na construção civil. Só que se você pensa em entrar nessa área, tem muita coisa que você pode fazer, inclusive serviços mais leves e tranquilos de executar manualmente, como o próprio trampo de eletricista que eu falei. Eu já tive a experiência de ser marceneiro, então eu fazia o acabamento e instalava móveis planejados de madeira, e sinceramente eu gostava disso, né? Era satisfatório fazer o acabamento de uma peça grande de madeira, ou transformar uma peça grande em uma gaveta de quarto, por exemplo. Depois instalar ela com um parafuso e tal, era bem divertido, eu gostava de fazer aquilo. Só que eu fiquei somente 1 semana sendo marceneiro, porque o lugar onde eu trabalhei era muito insalubre. Eu ganhava uma diária de R$ 50, ou seja, só aí já é quase uma escravidão, né? Mas isso eu não tinha experiência nenhuma, então até
valia a pena ser pago para aprender. O problema começava quando eu tinha que sair de casa 7h30 da manhã e chegar em casa 7h30 da noite. E isso que eu ficava o dia inteiro em pé praticamente, eu só tinha 1 hora do dia para descansar e almoçar, né, e dar um cochilo. Então eu confesso que eu não durei uma semana nesse trampo de marcenaria e eu fui pra obra. Só que ser marceneiro não é algo ruim por si só depende da empresa que você trabalha mesmo. O ponto-chave para poder sair do Brasil é você ter um plano estruturado. Se você sai do Brasil no foda-se, sem pensar muito o que você vai fazer e sem saber exatamente como é o país, às vezes até indo de forma ilegal, a chance de você ter que voltar pro Brasil porque não conseguiu se adaptar é muito grande. Por isso que eu estruturei o meu plano e eu tenho uma boa ideia do que eu vou e quero fazer, né? Claro que nada é 100% de certeza que vai acontecer da mesma forma que você planejou, mas eu diria que esse meu plano de trampar de pedreiro para poder já ter uma renda base interessante e focar em criar minha própria empresa de construção é um dos melhores caminhos possíveis no meu contexto atual de vida. Qual que é o seu contexto de vida? O que é que você quer ser? Quais que são as suas ambições? Com o que você pretende trabalhar? O que você pretende fazer? Sabe? Essas coisas são muito importantes de você pensar e normalmente demora muito para você achar as respostas para isso. Então não gaste o seu tempo só observando e vendo as pessoas construindo o sonho delas. Construa o seu. Vá atrás de saber o que que você gosta, o que que você quer. Eu já trabalhei em vários trabalhos diferentes, de formas diferentes, que faziam coisas diferentes, e todos eles eu entrei por conta própria. E quando eu saí, também foi por conta própria. Mas eu entrava e descobria. Eu ia atrás, eu tinha coragem de chegar em alguém, perguntar uma oportunidade de trabalho, e eu também tinha coragem de uma semana depois falar que eu não queria mais, tá entendendo? Tenha coragem de agir, de descobrir o que você gosta, o que você quer. Tendo coragem e tendo ambição, tendo sonhos grandes, tendo desejos muito maiores do que a média das pessoas, que são maiores do que uma vida medíocre com um salário medíocre. Tendo esses sonhos e tendo coragem, você alcança o que você quiser, praticamente. Esse aqui foi um vídeo para eu poder falar para os meus inscritos, né, o que eu tô fazendo e por que não teve tantos vídeos, e também para poder mostrar para vocês o que eu tô fazendo na minha vida e o que eu quero fazer, basicamente. E com isso ir atualizando vocês aí com o decorrer do tempo. Depois desse vídeo, assista o vídeo da geração Z ou qualquer outro vídeo aqui no canal. Eu sempre tento passar ideias interessantes a respeito de vários assuntos. Muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo vídeo.